Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelas nossas plataformas digitais. Este é o segundo fevereiro seguido sem carnaval. Acontecem festas aqui e ali, mas os desfiles de escolas de samba e os blocos de rua foram adiados em razão do recrudescimento da pandemia de Covid-19 e na maior parte do país ocorrerão em abril. A decisão revoltou a comunidade carnavalesca, uma indústria que movimenta bilhões de reais, emprega um enorme contingente de trabalhadores e artistas e é uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil. O nosso entrevistado é uma jovem estrela dessa explosão artística. Aos 34 anos, ostenta 2 títulos do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, pela Estação Primeira de Mangueira. Inquieto, se destaca pelas inovações criativas de seus desfiles e pelo tom político e crítico dos enredos que desenvolve na avenida. Ele tem sido uma voz contrária ao adiamento do carnaval, enquanto outras festas e atividades acontecem sem restrições. Para abordar todos esses aspectos, está no centro do Roda Viva nesta segunda-feira, que deveria ser de carnaval, o carnavalesco Leandro Vieira, que é da Mangueira e também do Império Serrano. Alô, Mangueira! Histórias para ninar gente grande. Foi esse o enredo de 2019 que retratava os marginalizados pela história do Brasil, os pobres, negros e indígenas, que deu à escola seu 20º título do Carnaval Carioca. Em 2020, a Sapucaí viu um Cristo preocupado com temas como a intolerância e o preconceito. E nesse ano ele deve fazer história com um enredo Agenor, José e Laurindo, uma homenagem a Cartola, Jamelão e Delegado, grandes ídolos da escola. O criador de tudo isso é Leandro dos Anjos Vieira Ferreira. Sei lá, em Mangueira poesia. Para entrevistar o Leandro Vieira, nós convidamos Cláudia Alexandre, jornalista, pesquisadora de tradições afro-brasileiras e apresentadora do Papo de Bamba, do site BR Brasil Show. Rafael Galdo, repórter dos jornais O Globo e Extra. Raquel Virgínia, cantora, compositora e empresária. Daniela Nami, crítica de arte, curadora independente e coordenadora da plataforma Caju. E Leonardo Bruno, jornalista e escritor. Contamos ainda com os traços do nosso diretor de harmonia do Roda Viva, Paulo Caruso. Olá, Leandro. Obrigada por estar aqui conosco, de certa forma fazendo um carnaval aqui no Roda Viva. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui falando de carnaval num programa como esse, né? Colocando o carnaval e a manifestação artística no centro de uma roda tão importante para o debate. Leandro, como eu disse na abertura, você tem sido uma voz bastante crítica a esse cancelamento seletivo do carnaval, enquanto outras atividades funcionam normalmente. Num recente artigo, você fala em prejuízos tangíveis e intangíveis com esse adiamento para abril. Queria que você falasse um pouco quais são uns e outros e como isso impactou toda a cadeia aí que faz os desfiles de escola de samba. Vera, antes de te responder diretamente, eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui no Roda Viva para fazer um pouco essa roda girar um pouco para trás e aproveitar aqui para celebrar artistas que construíram a história do Carnaval Carioca e que de alguma forma estão comigo aqui hoje. Eu não poderia deixar de abrir uma fala sobre o Carnaval sem festejar a mente criativa de mestres como Renato Lage, Rosa Magalhães, Luiz Fernando Reis, Fernando Pinto, Fernando Pamplona, a cabeça genial de Joãozinho 30, porque de alguma forma estar aqui é dar continuidade a um trabalho dessa gente, nem sempre reconhecida, com a grandeza
que o carnaval merece e com a grandeza que os trabalhos desenvolvidos por essas pessoas merecem. Seria um erro muito grande da minha parte estar aqui hoje e não fazer com que esse pensamento dos que me antecedem chegasse até aqui comigo. Sobre a sua pergunta especificamente, a gente tem que pensar o carnaval como, pelo menos tento pensar o carnaval e expandir o pensamento do carnaval como uma expressão artística da cultura brasileira. Por ser expressão artística da cultura brasileira, expressão artística do povo brasileiro. Eu poderia estender um pouco a fala a respeito disso, e acho que vale a pena a gente pensar, para não fazer misturas de cenários, devemos pensar um pouco no carnaval de 2021, né? Um carnaval que seria organizado ao longo do ano de 2020 e que a ausência da vacina, a ausência da popularização da vacina, né? A impossibilidade da vacina chegar a tempo e a população brasileira desfrutar de uma cobertura vacinal ampla que garantisse segurança sanitária, isso fica muito claro que em 2021 não era possível. E a própria comunidade carnavalesca, o mundo do samba, entendeu isso. Eu costumo dizer que no Brasil, enquanto o Brasil oficial, vamos dizer assim, que é o Brasil dos governos, negava a vacina, o Brasil real, que é o Brasil do povo, traduzido por instituições como as escolas de samba, não queria fazer desfile, não queria fazer carnaval. Então, eu tenho a impressão que muitas vezes no Brasil o que é sério é o carnaval. Quando o carnaval se coloca contrário em 2021 à realização dos desfiles e dos festejos, migramos para um mundo virtual, né? E o Carnaval 2021, quem quiser acompanhar, está nas plataformas virtuais, ele foi para o campo virtual. Nós reconhecemos com muita sabedoria, a sabedoria que compete ao povo, que não era possível realizar desfile de escola de samba nem carnaval. 2022, este carnaval de agora, este não carnaval de agora, apresenta um outro quadro, apresenta um outro cenário, e um cenário muito diferente do que nós vivíamos em 2021. O que acontece, e eu acho que o cancelamento tem muito disso, é que me parece que a elite brasileira sempre teve uma dificuldade muito grande de entender o que é o carnaval. E sempre teve uma restrição ao fato do povo estar na rua. O povo estar na rua sempre foi um incômodo para a elite brasileira. E o carnaval, nesse sentido, é um incômodo anual. O povo que está na rua fazendo carnaval é um povo que flerta com os benefícios da democracia. Um povo que está na rua fazendo carnaval é um povo que flerta com o protagonismo da diversidade. Um povo que está na rua fazendo carnaval é um povo que ocupa, muitas vezes, territórios que são negados. Tudo isso é perigoso demais. O povo saber-se dono da rua, o povo ter a compreensão de que aquele espaço é dele, é perigoso. E contra esta ocupação terrivelmente perigosa, criou-se inúmeros argumentos contrários para que a festa não fosse realizada. Não estou falando de argumentos contrários da realização da festa de agora. Estou falando de argumentos históricos, né? Um argumento histórico, por exemplo, é o argumento que associa o desfile das escolas de samba e o carnaval como um todo a uma festa demoníaca, né? Um argumento histórico também é o argumento que associa, por exemplo, o carnaval a uma festa do sexo e da devassidão, né? Uma festa um argumento que hipersexualiza os corpos do carnaval, sobretudo o corpo feminino. E outros argumentos são argumentos econômicos. Então, o carnaval como um todo, ele é acostumado a esta contra-argumentação de parte da sociedade traduzida pela elite. Isso, em 2022, a isto somou-se um discurso moralista. Esse discurso moralista é um discurso que coloca na pandemia uma justificativa sanitária.
E esta justificativa sanitária foi comprada por parte da imprensa, por parte do discurso público e por parte, inclusive, dos representantes do Carnaval, né? É lamentável que representantes do Carnaval tenham caído nesta conversa, usando esta conversa como argumento, porque é sabido que o Carnaval está acontecendo. No Carnaval não, porque não acredito no Carnaval acontecendo agora nesse formato, mas as festas estão acontecendo. Certo, vamos desdobrar todos esses aspectos, porque eu acho que são muitas as entradas e a gente vai ter várias oportunidades. Raquel, por favor. Leandro, muita honra estar aqui, porque eu tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho, acho realmente genial. E eu quero justamente entrar nesse ponto da genialidade. Falando até sobre história, que é uma coisa que você está trazendo, é histórico e notável no Brasil uma apropriação da branquitude de temas que são negros e indígenas. E geralmente a branquitude ela acaba sendo lida como genial, se apropriando de pautas, de construções que são de pessoas da comunidade negra e indígena. Você foi lido como uma pessoa genial dentro da construção dos últimos anos do Carnaval da Mangueira, que é uma comunidade negra. O samba é da comunidade negra brasileira. O Carnaval é da comunidade negra brasileira. Como é que você, como uma pessoa branca, não sei se é assim que você se lê, mas como você, como um homem branco, acha que você consegue contribuir, e creio que você queira contribuir, para que a gente mude essa lógica perversa de apropriação do que é negro e do que é indígena no Brasil? Sim, eu tenho o costume de pensar a escola de samba como uma instituição negra. E acho que essa escola de samba, pensada como instituição negra, devia ser muito mais popularizada do que é. Eu reconheço o privilégio que tenho como homem branco. Você perguntou como me leio o homem branco porque não tenho conhecimento de ter sofrido atos ou situações onde eu tenha me sentido vítima de racismo, né? A gente sabe que no Brasil a leitura, né? Quanto mais retinta é uma pessoa, independente de traços negroides ou não, independente de ser um homem de cabelo crespo ou não, a gente sabe que quanto mais retinta é uma pessoa, mais vítima de racismo ela é, e quanto menos retinta, menos vítima de racismo ela é. Nesse sentido, me leio um homem branco. E por pensar a escola de samba como uma instituição negra, eu tento aproveitar um privilégio, reconheço o meu privilégio e tento aproveitar este privilégio para estar a serviço de uma pauta, para estar a serviço de algo que na minha cabeça passa pela luta antirracista. Porque creio que o racismo, ele é um problema branco. O racismo é um problema branco. A vítima do racismo é o preto. O homem preto, a mulher preta. Mas o racismo, ele é um problema branco. E vai passar pela branquitude boa parte da luta para que a gente alcance esta melhoria, vamos dizer assim, na condição racial do Brasil. Então, quando eu sou o carnavalesco da Estação 1ª de Mangueira, uma comunidade pobre, preta, do Rio de Janeiro. Me entendendo num lugar de privilégio, eu não posso fazer nada de diferente a não ser estar a serviço daquela comunidade, estar a serviço dos interesses daquela comunidade, estar a serviço de pautas, de levantar pautas que possam contribuir para que aquela comunidade seja cada vez mais preta, seja cada vez mais sabedora dos benefícios de ser preta, que isso seja cada vez mais popularizado. Então, quando eu escolho, como escolhi nos últimos anos, temas como
a construção de um Jesus preto periférico. Eu entendo que isso é uma construção que não é minha. Isso é uma construção que está a serviço de um perfil de uma escola que é preta, né? O que não faria sentido para mim seria ver a Mangueira celebrando tradições não pretas, homens não pretos, atividades artísticas e culturais não pretas. Então, quando, por exemplo, você mencionou a questão da negritude e a questão indígena, quando eu abordo estas questões, quando eu tento oferecer a Mangueira, porque o carnavalesco é um pouco isso, né? O carnavalesco é aquele cara, pelo menos para mim, eu não sou o cara que estou ali para produzir beleza, né? Produzir beleza é o que menos me interessa em desfile de escola de samba. Eu gosto de produzir discurso, eu gosto de produzir narrativa. Eu tenho entendimento que a escola canta, né? E é bom que a escola cante aquilo que pode voltar como contribuição para ela. Então, quando uma escola canta, organiza um discurso, aonde ela vai celebrar homens pretos, e agora eu estou falando da Mangueira que virá, quando for possível vir, quando a Mangueira canta o Cartola, o Jamelão e o Delegado, a Mangueira celebra homens pretos da sua comunidade. Eu, na verdade, busco ser, como artista, um porta-voz de interesses que são interesses comunitários da escola que eu represento. Perfeito. Cláudia? Leandro, prazer também falar com você. Você é um carnavalesco que tem poucos carnavais, mas muito reconhecimento. E esse reconhecimento trouxe alguns títulos que a gente acabou empregando para você, como, por exemplo, um carnavalesco político, né? Eu acho que você é muito mais ousado do que um carnavalesco político, porque a política também faz parte desse universo da manifestação cultural da escola de samba. Eu queria saber como é que você se sente sendo taxado como um carnavalesco político, e se isso não é um pouco reduzir o papel que a escola de samba tem de poder falar de todos os assuntos essenciais que tocam, logicamente, essa parte marginalizada da população que está nessa escola negra que você quer tanto exaltar. Eu queria saber se você acha que a escola de samba, enquanto o papel dela, a função dela é reduzido no momento em que dizem que você é um carnavalesco político. Eu acho, assim, eu tenho pavor dessas rotulações, né? Eu acho que qualquer tipo de rotulação, ela é limitadora, né? Para mim, é altamente desinteressante ser lido como um carnavalesco político, né? Como artista, inclusive, né? Porque esta leitura, né? Este rótulo, ele impede, inclusive, que você saia, quando desejar, de determinadas caixas que te colocam. Então, eu acho que esse tipo de leitura, e como você mesmo disse, eu sou um carnavalesco com pouquíssimos carnavais, né? Eu sou um carnavalesco com uma trajetória curta. Tanto que não gosto nem de olhar para o meu trabalho com essa ideia de obra. Eu acho que eu sou um artista em construção e quero permanecer em construção durante bastante tempo ainda, porque eu acho que o bom de ser artista é trabalhar a construção. Eu quero errar, quero acertar, quero fazer coisas diferentes. Então, uma das coisas que caracterizam o meu trabalho talvez seja esse interesse por questões políticas. É uma pena que o Brasil de hoje entenda política como partido, o que é um grande equívoco do pensamento. Quando você aponta que aquele carnavalesco é político, você acha que ele é partidário, o que não é o caso. Eu acho que as escolas de samba, elas são instituições plurais, os artistas são plurais, os interesses são muitos, e qualquer coisa que reduza, né, tanto a escola quanto o artista, isso de alguma forma deixa pequeno o papel da escola e do artista. As escolas podem ser muitas coisas, porque os discursos não são hegemônicos e existem muitas vozes e muitos interesses que podem, e acho que nesse sentido podem e devem ocupar a pauta dos desfiles carnavalescos quando a gente fala em construção de narrativa, né? As narrativas são muitas, os interesses são enormes, né? Então, essa coisa que limita uma escola a isso, um artista a aquilo, é sempre muito pequeno e sempre prejudicial. Daniela, por favor, sua pergunta. Oi, Leandro. Mais um encontro, né? Queria dizer da felicidade de estar aqui também com essa bancada.
Queria voltar um pouco à questão das pautas e lembrar o bandeirão Índios, Negros e Pobres, que encerrou o desfile de 2019, Histórias para Ninar Gente Grande. Em vários outros desfiles, talvez em todos os seus outros desfiles, desde o início do seu início na Caprichosos de Pilares, em 2015, há uma presença muito maciça de bandeiras e, sobretudo, de estandartes como uma memória assim, de carnavais antigos. E em entrevista recente, à revista Consínitas, da UERJ, você disse uma frase para mim muito emblemática e muito sintética do seu trabalho, que seu trabalho é bandeira para vestir no carnaval. Eu faço, então, duas perguntas em uma. Essa presença maciça de estandartes e bandeiras, ela multiplica e marca o lugar da narrativa, da mensagem, através de imagem e através de texto? E a segunda pergunta, que bandeira é essa que o folião da Mangueira, do Império Serrano, pode vestir no seu carnaval? Excelente pergunta. Na verdade, essa ideia de bandeira para vestir no carnaval reforça exatamente duas coisas que eu falei anteriormente a respeito da importância da narrativa, né? Todo discurso é uma bandeira. Quando você constrói, e eu tento construir os meus carnavais como bandeiras, e aí eu estendo bandeiras para não apenas a bandeira com contorno de bandeira, mas um figurino é uma bandeira, né? Uma moradora do Morro da Mangueira que se veste no carnaval de Luísa Marim, ela está vestindo uma bandeira. Uhum. Um morador do Império Serrano, da comunidade da Serrinha, que no próximo carnaval se vestirá do capoeirista Besouro, né, um líder de uma resistência negra no recôncavo da Bahia, no período pós-abolição, ele está vestindo uma bandeira. Não é a bandeira formal que a gente conhece, como a clássica que você menciona, que encerra o desfile da Mangueira, mas tudo é bandeira. Eu penso que este trabalho de construir bandeiras, e é por isso que eu falo que é bandeira para vestir no carnaval, a fantasia é a bandeira que eu quero que meus componentes vistam junto comigo. E interessado que eles vistam não as minhas bandeiras, mas as bandeiras que são deles. Porque como carnavalesco, eu sou o porta-voz dessa galera. Eu sou porta-voz dessa gente, eu gosto de estar com esta gente. Eu não sou o carnavalesco da Mangueira, eu não sou o artista que fica dentro de um ateliê ou de um espaço distante da comunidade para quem eu trabalho. Eu sou empregado dessa comunidade e com essa comunidade eu quero ter momentos de lazer. Momentos de bebida, momentos de discussão, momento onde as pautas que eles desejam vestir, de alguma forma, são transmitidas para mim e eu tento estar com a minha antena de artista ligada para tentar ficar na mesma frequência. As bandeiras que a Mangueira vai vestir, ou que as bandeiras que a Mangueira tem vestido, são essas bandeiras que tentam reafirmar constantemente a qualidade e a potência das vozes que vêm da favela, dos corpos que estão na favela, da arte produzida na favela. São bandeiras que querem fazer com que a sociedade olhe para este grupo, quase sempre lido de uma maneira criminosa, vamos dizer assim, como lido de maneira pejorativa, lido de maneira pouco convidativa, como se não fossem pessoas capazes de uma arte de excelência. Eu quero que estas bandeiras sirvam a estes interesses. Então, curiosamente, né, eu estou apresentando um enredo para 2022. Essa confusão de adiamento do carnaval dá uma confusão na cabeça, que, curiosamente, voltando agora, tentando fazer a roda geral o tempo todo entre as perguntas, curiosamente, não é lido como um enredo político, né? Porque, de alguma forma, na cabeça das pessoas, ser político é construir imagens políticas e homenagear o Cartola, o Jamelão e o delegado não é político. Uma tolice, porque é extremamente político, né? Você pegar 3 homens pretos da favela que são excelência, que são referências, um super poeta, um super cantor, um super bailarino. Então, essa é a bandeira. Cartola, Jamelão e delegado, Angenor, José e Laurindo, enredo da Mangueira de 2022, é uma bandeira levantada, é uma bandeira que a comunidade, o Morro da Mangueira, está levantando
lá no seu território. Assim como o besouro é a bandeira que a serrinha levanta para que o Império Serrano cante, dance e se vista quando for possível existir e acontecer o desfile. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva, vai para um breve intervalo e volta já já com mais Leandro Vieira. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje tenho o prazer de receber o carnavalesco Leandro Vieira. Quem pergunta agora é o Rafael Galdo. Leandro, prazer novamente estar contigo, né? Leandro, antes do adiamento dos desfiles, mas logo após o cancelamento do carnaval de rua, surgiram falas do tipo: o verdadeiro carnaval não vai acontecer. A internet foi inundada, né? As redes sociais foram inundadas de críticas de que o carnaval que aconteceria, o da Sapucaí, era o carnaval da elite, dos camarotes. Logo no início você citou a elite brasileira. Como é que você reagiu a esse discurso e ao que você atribui esse discurso de que o carnaval da Sapucaí é o carnaval da elite? Esse discurso é o discurso que traduz um pouco os equívocos que parte das pessoas que falam sobre carnaval tem. Esse discurso é desconhecimento, é claramente desconhecimento. Há inúmeras críticas que podem ser feitas ao modelo de comercialização de desfile de escola de samba, mas taxar o carnaval da Sapucaí como um carnaval elitista é uma burrice, é uma ignorância, é não reconhecer que, apesar da comercialização, porque isso tem muito a ver com a ideia de ingresso vendido, preço de ingresso, mas reduzir o desfile a isso é desconhecer toda a produção, todo o envolvimento comunitário que antecede o desfile, né? O desfile é o resultado menor de um processo comunitário que é popular. O barracão de uma escola de samba está longe de ser algo elitista. É uma comunidade que desfila, o desfilante, o componente que faz a escola de samba ser de verdade, né? O que faz a escola de samba ser viva, está longe de ser um componente que traduza algo elitizado. Escola de samba, não importa as questões comerciais do evento. Escola de samba é cultura popular e os agentes fundamentais que realizam os desfiles são pessoas da população que não traduzem em absolutamente nada aspectos elitistas. Leonardo, por favor. Boa noite, Leandro. Muito bom estar aqui contigo, muito bom te ouvir sempre. Eu queria perguntar sobre a tua categoria, o teu ofício, categoria dos carnavalescos, que é uma categoria pouco conhecida do Brasil, porque são poucos, né? São poucos nessa espécie, né? E é uma categoria hoje que tem uma subrepresentação de mulheres, por exemplo, né? São pouquíssimas carnavalescas mulheres, e de negros, são pouquíssimos carnavalescos negros. Mulheres negras, então, são praticamente inexistentes nessa função. E eu vejo um problema para o futuro, que a gente não vê uma mudança nesse sentido, né? A gente não vislumbra um futuro, enquanto outros setores da sociedade estão caminhando nessa representatividade, a categoria dos carnavalescos não. Queria ver como você enxerga isso, se você vê um horizonte em que haja uma representatividade maior. E queria saber também, você que já foi ritmista, que já foi folião, que já viu o carnaval de outros lugares, se você não acha que dentro das escolas de samba o poder do carnavalesco é muito grande, se não há um excesso de poder desses homens brancos carnavalescos dentro das escolas de samba. Vou responder a sua pergunta pela segunda, depois eu volto para a primeira. Eu acho que quem inventou a centralidade da figura do carnavalesco foi, de alguma forma, a imprensa. A centralidade da figura do carnavalesco dentro do processo da escola de samba, aos meus olhos, foi inventado pela imprensa, por quem cobre a festa. Porque, na verdade, quando a gente fala a respeito de
artistas, e aí eu vou misturar um pouco as perguntas agora, porque existe uma questão onde o carnavalesco é lido como um artista muito importante dentro daquele complexo de artistas. E quando, na verdade, eu entendo que você fala a respeito da mulher carnavalesca, da figura do carnavalesco negro, e é preciso que a gente conserte esse quadro. Isso também tem que ser entendido como um problema da estrutura social brasileira. E a escola de samba, enquanto espelho da estrutura social brasileira, ela vai reproduzir essas falhas. Então, é preciso que a gente pense quais são os caminhos para que isso seja, para que as portas sejam escancaradas. Não sei, abertas seria pouco diante do quadro de ausência de anos, né? Então, a gente tem que pensar caminhos para escancarar essas portas. Agora, a centralidade da figura do carnavalesco, ela passa também pela subvalorização de outros artistas da festa. O carnavalesco é lido como um artista pensador, mas a porta-bandeira não é lida como essa artista pensadora. Deixa-se de lado o entendimento de que o corpo que dança, ele é dotado de saberes. O corpo que dança é a intelectualidade. Então, assim, o corpo que dança, o corpo que batuca. O corpo que batuca, ele é dotado de um pensamento intelectual extremamente sofisticado. Só que existe uma dificuldade do Brasil e uma dificuldade, porque esse pensamento, a gente tem que pensar também que existe também um olhar para o carnaval que é pautado por um grupo de jornalistas que representam também a elite brasileira, a intelectualidade brasileira e a branquitude brasileira. Por não entenderem o corpo que dança, o corpo que toca, como saberes intelectuais de altíssimo nível, como é também o saber intelectual da produção estética, por não entenderem isso, acabam dando esta centralidade à figura do carnavalesco. A porta-bandeira que dança, o mestre-sala que dança, a passista que dança, a baiana que gira, o ritmista que conduz a bateria com variado número de toques, eles são artistas que deveriam ter a centralidade e o reconhecimento. Então, muito desta centralidade é de fora para dentro. Precisamos corrigir isso com quem está de fora, olhando para dentro. É preciso mudar um pouco esse discurso, é preciso mudar um pouco esse olhar. O olhar vai ser mudado de fora para dentro, com a divulgação de artistas que não são carnavalescos e que são artistas que representam a intelectualidade dos corpos, como manda, por exemplo, a tradição africana. Eu vou discordar um pouquinho de você, porque a gente tem aí uma grande exaltação dos compositores, o Cartola agora vai ser exaltado no enredo. A gente sempre teve um enaltecimento da figura do mestre-sala e da porta-bandeira, do puxador do samba. Então, tem espaço para tudo isso. Mas as próprias escolas constroem uma hierarquia muito baseada na figura do carnavalesco, né? O poder de desenvolver aquele enredo é dado ao carnavalesco. E se criou uma cultura icônica em torno de carnavalescos como o Joãozinho 30, que já teve aí onde você está. Inclusive, não tem essa mística insuflada pela própria escola de samba como uma parte importante justamente da narrativa do que é o desfile? Mas as escolas de samba são compostas por homens. E a diretoria das escolas de samba, infelizmente, acabam reproduzindo esse mesmo pensamento. Há uma dificuldade da própria diretoria das escolas de samba, que hoje, infelizmente, são ocupadas por homens quase todos brancos. Sim. Que tem uma dificuldade de ler o ritmista como um artista fundamental para a apresentação daquele espetáculo. As escolas de samba reproduzem os equívocos da sociedade brasileira. As escolas de samba são formadas por homens que pensam de maneira equivocada. Bom, então estamos de acordo que não é só a imprensa. Vamos lá, Cláudia. Leandro, você tem deixado claro que a sua produção estética ela está a serviço desse Brasil silenciado que está dentro desse universo da escola de samba. E você disse outro dia que nenhum enredo seu é ou será inocente. O que você quer exaltando Cartola, Jamelão e Delegado? Eu quero falar da potência.
eu tenho refletido muito a respeito, né? A gente lê muita coisa a respeito do que dizem do trabalho da gente e me colocam muito nesse lugar do carnavalesco político. E eu tenho refletido muito o que marca o meu trabalho como uma espécie de sequência ou como uma espécie de ponto em comum que todos os meus carnavais guardam nesse pensamento. Então, o que eu consigo perceber hoje nos carnavais que eu faço é a centralidade das coisas que são eminentemente oriundas do povo. É a música que vem do povo, é o cântico que vem do povo, é a celebração religiosa que vem do povo, que é longe do dogma e próximo ao que manda a tradição popular. É a música do povo, as pessoas do povo, o comportamento do povo, os anseios do povo, as necessidades do povo. Então, quando eu digo que meu carnaval eu não faço escolhas inocentes, é porque eu tenho um entendimento de que essas escolhas das coisas eminentemente populares são escolhas que colocam, ou eu sou um pintor, então eu penso que meus carnavais pintam um Brasil silenciado, mas que quer voz, que merece ter voz, não é querer, merece ter voz. A memória desses 3 sambistas estava de alguma forma ameaçada, você sentiu? Não, eu não sinto a memória desses 3 sambistas ameaçadas, porque, como a Vera falou, são personalidades que são constantemente exaltadas. A Mangueira tem uma tradição de exaltar os nomes que construíram a história da escola. Mas o que eu percebo... Para além da escola, tô dizendo. Sim, eu acho que não, mas eu acho que mais importante nesse sentido é reforçar o entendimento da potência dos corpos e dos saberes e da arte de pessoas que são eminentemente populares, né? Popularizar isso é importante, é bonito, mas mais do que ser bonito, como eu disse, não gosto de fazer só o que é bonito, é importante. É importante que a Mangueira, e não só a Mangueira, mas que todas as comunidades periféricas tenham um entendimento de que elas podem tal qual pôde o Cartola, podem tal qual pôde o Jamelão, podem tal qual pôde o delegado. Raquel. Você, no começo da sua fala, falou sobre argumento da diversidade. Foi um dos pontos que você trouxe. E no Brasil a gente tem uma estereotipação muito grande, sobretudo da população LGBT. E a gente sabe o quanto essa população constrói o carnaval. Quando essas pessoas vão ganhar nome, como, por exemplo, Maria Bethânia, como, por exemplo, Jamelão, Cartola, porque essas pessoas parece que elas não têm nome, né? A população LGBTQIAP+, que ajuda a construir, vai ganhar nome em algum momento? Eu acredito que sim. E eu acredito que o carnaval, principalmente o carnaval das escolas de samba, e eu gosto muito de avaliar o carnaval das escolas de samba através de quem... Eu sou um homem do trabalho. Eu sou um homem ligado à produção do carnaval que faço. Com isso, eu lido com pessoas. E é muito interessante a gente perceber que o carnaval, diferente de outros setores que empregam, o carnaval emprega muito daquilo que a sociedade exclui. Eu trabalho diariamente com um grupo com cerca de 200 pessoas. Né? Nesse grupo de 200 pessoas, eu consigo enxergar a diversidade que eu gostaria de enxergar quando eu saio da porta do meu barracão e vejo o mundo que se apresenta, o mundo real. Mas eu quero perguntar, sobretudo, da exaltação dessas pessoas como nome mesmo. Porque eu entendo a contratação e exalto também, porque eu acho importante, também quero ver esse nível de empregabilidade, mas, sobretudo, uma homenagem, por exemplo, a uma travesti num enredo. A gente um dia vai ter isso? Eu acho que sim. E eu acho também que o carnaval, né? Eu não tenho agora aqui o conhecimento de todas as personalidades homenageadas dentro do universo carnavalesco.
mas o Carnaval já celebrou, por exemplo, Madame Satã. Não lembro da escola, não lembro qual grupo, mas sei que são figuras constantemente reverenciadas. Ano passado, Joãozinho da Gomeia, né? Sim. Uma figura muito reverenciada no Carnaval, que é intimamente ligada ao Carnaval, é a Laura de Vison. Então, assim, o Carnaval, ele é um dos... Eu acredito, penso que o Carnaval, ele seja um dos poucos espaços aonde a comunidade LGBT ganhe uma visibilidade. Claro que é pouco. Né? Não é o que nós gostaríamos, não é o que eu gostaria, por exemplo. Mas eu acho que o Carnaval, ele é porta de entrada e acho que ele é um cartão de visita para essa sociedade mais diversa. Por isso, quando eu comecei a falei a respeito dessa questão do contato com a diversidade, né? Do contato, do flerte com o protagonismo da diversidade. A gente consegue enxergar não só apenas a estética, mas como questões ligadas à comunidade LGBT com muito mais força no Carnaval do que a gente enxerga no dia a dia. Daniela? Eu sou a antinovidade. Na primeira conversa que eu e o escritor Marcelo Moutinho tivemos com você para Caju, você disse essa frase logo de cara. E eu sou a antinovidade vai meio na contramão de toda a lógica de cobertura de carnaval, do próprio carnaval e hoje, infelizmente, até de outras linguagens do meio artístico, que procuram sempre a bola da vez, a lacração, a hashtag, quem é que está estourando, quem é que está bombando. Ser a antinovidade é o seu principal gesto político, Leandro? Acho que sim, né? Ser a antinovidade, né? E aí essa fala ela tem a ver muito com esta cobrança do artista que tem que se apresentar todo ano como outro, né? Que tem que apresentar todo ano um processo artístico, estético, narrativo como outro, porque se ele não for outro, ele está se repetindo. Isso é uma coisa que eu chamo para mim como uma antinovidade. Eu não quero isso para mim. Né? O meu pensamento de construção artística, ele é muito mais um pensamento de continuismo, de continuidade, de releitura, do pensamento do que me antecede. Né? Eu gosto de reafirmar o que me antecede. Eu gosto de mergulhar naquilo que me desperta interesse e que eu possa seguir reafirmando. Eu não quero... E aí é curioso que você me falou isso agora, eu me lembrei de uma pergunta que foi feita para o Jorge Amado a respeito questionaram que ele escrevia o mesmo livro há 50 anos. E nessas perguntas disseram para ele que o Villa-Lobos compunha a mesma música e que o Fellini fazia o mesmo filme. E ele respondeu que ele estava há 50 anos escrevendo um romance. O romance das coisas da Bahia, o romance dos tipos da Bahia, e que ele não se incomodava com isso. Eu não me incomodo com o fato, e se tiver a oportunidade de fazer carnaval e produzir arte por 50 anos, eu jamais vou me incomodar com o fato de escrever, desenhar, pintar por 50 anos as coisas do povo brasileiro. E se eu tiver que ser a antinovidade por passar 50 anos falando das coisas do Brasil, eu serei a antinovidade até o meu último carnaval. Leonardo. Leandro, eu estava falando do carnavalesco para dentro, né, da visão, agora eu queria falar da arte carnavalesca para fora, né? Eu trabalhei muito tempo na imprensa diária e sempre me incomodou o fato das artes carnavalescas estarem na editoria de cidade e não na editoria de cultura, né? A gente teve, inclusive, a oportunidade de estar na editoria de cultura quando eu fiz uma entrevista com você no lançamento de uma exposição sua no Paço Imperial, ou seja, você precisou ir para um espaço de arte institucionalizada para sair da editoria de cidade e ir para a editoria de cultura. Isso não só o carnavalesco, né? A dança, o cantor, né? O Jamelão não gostava de ser chamado de puxador, porque ele queria ser chamado de cantor. O delegado não é considerado um dos maiores dançarinos do Brasil, né? Pela arte institucionalizada. Então, eu te pergunto, em algum momento você acha que essa arte carnavalesca vai ser reconhecida no Brasil como uma arte à altura das outras artes ou talvez como uma arte mais potente nossa? Eu acho que vai demorar. A percepção que eu tenho é que vai demorar. Porque neste trânsito entre o carnaval e este ambiente formal de arte, eu percebo muita dificuldade
do ambiente formal de arte entender o carnaval e vejo muita dificuldade do carnaval entender o ambiente formal de arte. Esta incompreensão dos dois lados vai dificultar durante algum tempo esse reconhecimento total do carnaval, que eu sei que é a maior expressão artística da cultura brasileira. E não é a maior expressão artística da cultura brasileira porque é uma festa bonita. Não é a maior expressão artística porque é uma festa pautada na visualidade. É a maior expressão artística brasileira porque junta o canto de um povo, a dança de um povo, a produção estética de um povo e a produção intelectual de um povo, entendendo a produção intelectual muito mais do que a construção do enredo, da sinopse, da narrativa. É a construção intelectual de um giro de uma baiana, é a construção intelectual do quadril do passista ou da passista que requebra, é a construção intelectual do tambor que toca para festejar e celebrar a vida. Então, assim, eu vejo tanta dificuldade de quem faz escola de samba ser viva, reconhecer-se no lugar de artista extraordinário, quanto reconheço dificuldade num ambiente formal de arte de reconhecer que esses saberes são saberes extraordinários. Esse trânsito, que é assim, vai demorar certamente algum tempo para que faça assim e se encontre aqui em algum lugar. Nesse sentido, além da exposição do Paço Imperial, a sua bandeira, a que a Cláudia se referiu, também foi parar no MAN. Então, você ocupou outro desses espaços institucionalizados. Você fez artes plásticas, pensava ser um artista deste outro lugar. Hoje em dia, você se sente realizado como um artista do carnaval? Você ainda pensa em fazer essas transmigrações? Como é que você imagina a sua carreira daqui para frente? Eu me entendo como um artista que faz carnaval. E entendo o carnaval como esse... É curioso, eu quando ingressei na universidade, na escola de arte, eu não tinha esse entendimento que hoje tenho a respeito da potência do carnaval. O carnaval era algo distante para mim, eu não planejei ser carnavalesco, não desejei ser carnavalesco, eu vivia como alguém aqui falou, um contato com o carnaval como experiência de cultura popular. Eu sou um homem do subúrbio, tive contato com o carnaval na infância, um carnaval suburbano, o carnaval da rua, o carnaval do bate-bola, e a escola de samba era algo que entrava na minha casa pela televisão, né? E acho que toda criança não tem tanto interesse assim pela televisão. E outra maneira que o carnaval estava na minha casa era pela música. O LP, que era no final do ano, o melhor presente que podia dar para alguém era o LP dos Sambas Enredos e o disco do Roberto Carlos. Então, isso era o que chegava na minha casa, era como o carnaval entrava, a escola de samba entrava na minha casa. Então, eu não tinha esse entendimento do carnaval, do ambiente carnavalesco, como este lugar de arte absoluta. Fui para a Escola de Belas Artes, fui estudar arte porque me entendi artista e tinha um senso plástico, vamos dizer assim. Os tropeços me levaram ao carnaval. E no carnaval eu encontrei este lugar, o lugar do pensamento da arte contemporânea, vamos dizer assim. E eu sempre tratei o carnaval e aquilo que faço como um pensamento de arte. Certo, Rafael? Leandro, desde o primeiro carnaval que você assinou, né, na Caprichosos, lá em 2015, você tinha uma estética e um discurso que, embora você tenha dito, né, eu sou anti-novidade, mas ele destoava do que estava ali, né? Você já me disse em outras ocasiões que essa caixinha do formato do carnaval, né, comissão de frente abre alas, alegoria ala, podia ser modificada. O que você deseja como carnavalesco de modificação nessa estética e nesse formato de carnaval? Então, isso que eu desejo é anti-novidade, porque o desfile das escolas de samba já foi isso. O desfile das escolas de samba já foi esse lugar onde a regra, onde o julgamento não era tão engessado e determinava que você é obrigado hoje a fazer um espetáculo que, por mais diferença que exista entre o trabalho da Rosa Magalhães e do Renato Lage, por mais diferença que exista entre o trabalho do Leandro e do Paulo Barros, ou de qualquer outro carnavalesco, por mais diferença que exista, o desfile será resumido a um carro alegórico, uma sequência de alas, um carro alegórico, uma sequência de ala, lá vem a porta-bandeira, lá vem a rainha de bateria, atrás da rainha de bateria vem a bateria, e isso
isso é uma novidade, porque se você levar em consideração desfiles carnavalescos dos anos 60, dos anos 70, até do início dos anos 80, você conseguia perceber que as escolas de samba se comportavam em desfile de uma outra maneira. Uma maneira que, aos meus olhos, é muito mais agradável para a festa, eu não gosto do nome, mas vou usar aqui que acho que fica bom para cá, a festa, mas também é agradável para o pensamento criativo do corpo que desfila, e tratando o carnaval como corpo que desfila e a arte guardada nesses corpos. Então, desejar que o desfile de uma escola de samba seja menos rígido, que o regulamento seja menos rigoroso, com questões, aos meus olhos, bobas, não é querer fazer novidade. É querer fazer que as coisas, de alguma forma, recuperem um frescor, né? As escolas de samba têm muita dificuldade, e acho que as escolas de samba e a sociedade como um todo, em olhar que as coisas, determinadas evoluções, vamos pensar assim, elas podem ser repensadas para que possam ser melhores. E andar para trás em algumas situações não deve ser vergonha. Perfeito, então com isso a gente fecha o segundo bloco, vai para mais uma rápida interrupção e volta para discutir outros aspectos do carnaval com o Leandro Vieira. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva com o Leandro Vieira. Leandro, em algumas respostas suas eu fiquei com a impressão de que você ainda não está convencido de que o carnaval vai acontecer em abril. Se acontecer, o dia que acontecer, você ainda está cético em relação a isso? Como está o dia a dia da escola? O trabalho está mantido, a rotina está mantida? O trabalho está mantido, a rotina está mantida, os trabalhadores estão trabalhando. Com relação a essa, talvez estar cético à realização do desfile seja uma espécie de armadura de um homem que ficou desempregado por um ano em função da não realização desse desfile. No artigo que você mencionou no início do programa, eu falo a respeito de uma questão de realizar um desfile em abril, porque é preciso, de alguma forma, fazer com que as questões econômicas e financeiras da realização desse desfile sejam expandidas, sejam entregues a trabalhadores. Hoje, recentemente, acho que na semana passada, saiu um dado, uma informação da Prefeitura do Rio, que o último desfile de escola de samba, ou seja, um desfile já distante em 2020, movimentou na economia da capital, 4 bilhões. Esse número é um número expressivo demais e faz falta a qualquer cofre público. E essa mesma pesquisa apontou que 40 mil pessoas trabalham para a realização do Carnaval do Rio de Janeiro. Isso é importante que aconteça, se não for importante por uma questão artística, por uma questão de identidade cultural, que é onde eu tento debater o Carnaval, no mínimo é importante por uma questão econômica. Então, como eu tenho o pensamento de que a economia precisa se movimentar e os interesses econômicos são muitos, eu acho que tem que haver desfile em abril. As escolas têm que ir para abril, desfilar, a produção estética tem que ser exposta e a engrenagem precisa continuar girando. Mas como também tenho o conhecimento de que o adiamento, embora exista uma preocupação sanitária, ele também é um adiamento que atende a interesses comerciais, eu não sei como em abril estarão os interesses comerciais. Eu não sou um homem que lida com os interesses comerciais da festa, eu sou um homem que lida com os interesses artísticos e culturais da festa. Então eu tenho pouca informação a respeito das garantias da realização disso. Como não quero mais um ano ser surpreendido pela ausência do trabalho, que não é só meu, mas de milhares de pessoas, prefiro pensar que as coisas podem ou não acontecer.
Tá, Leonardo. Ô, Leandro, eu queria continuar aqui na pergunta do Rafael, que fala sobre o engessamento do desfile das escolas de samba, né? Que me veio à cabeça aquela definição do Luiz Antônio Simas, historiador, meu companheiro lá no Estandarte de Ouro, sobre a energia exusíaca do carnaval de rua, né? Exu com seu descontrole, com sua quebra de padrões, e a energia do desfile de escola de samba ser uma energia oxalufânica, né? Oxalufã da ordem, o orixá do controle. Vocês estavam falando sobre o engessamento do regulamento, eu fico imaginando que nem o Oxalufã gostaria de tanto controle, né? Porque ele também tomava os seus porres, né? Agora eu queria saber de você, o que você vê como possibilidade de solução para esse desengessamento? O que passa na tua cabeça como artista criativo, né, com esse olhar do criador que sai do zero e que tem que se moldar a um regulamento engessado? Como é que poderia ser esse regulamento que abriria para vocês possibilidades maiores de criação? E talvez se nos seus desfiles desse ano você já vai tentar alguma subversão aqui e ali. Eu sempre que posso tento algumas espécies de subversões dentro do meu desfile numa tentativa de driblar o regulamento. Por exemplo, é muito comum, hoje tornou-se comum no carnaval carioca essa ideia de gigantismo das coisas, né? Hoje o negócio lá é assim, é bom quando tem 3 alegorias no abre-alas. Para ir na contramão disso, eu faço carro com uma alegoria, abre-alas com uma alegoria, e já ganhei com uma alegoria. Outra coisa também é uma extensão de alas, assim, né? 30 e tantas alas. E uma vez eu fiquei até surpreso quando propus um desfile que tinha 18 alas, sendo que a última ala era uma ala de 1000 componentes. Então, o contingente era o mesmo, mas a formatação era diferente. Entrando especificamente na questão do regulamento, o problema no regulamento é fazer com que todas as escolas fiquem iguais. Mas isso passa pelo júri. O que, de fato, deixa o desfile das escolas de samba igual é o júri, é o julgamento. É o direcionamento que o julgamento dá ao quesito. Todo mundo quer ser bem avaliado, todo mundo quer tirar a nota 10. Então, na sequência, naquilo que o júri valida, as coisas caminham. E aí, para não ficar aqui falando dentro da minha área, que é a área da produção estética, que se eu tivesse que sugerir alguma coisa, eu iria sugerir que os carnavalescos fizessem quantas alegorias coubessem no orçamento, independente do tamanho. Eu teria preferência por fazer 50 tripés com roda de bicicleta do que fazer 5 alegorias com chassi de caminhão e de ônibus que custam fortunas. E seria bom que eu fizesse 50 tripés em cima de rodas de bicicleta e que algum outro carnavalesco fizesse 5 alegorias, 6 alegorias gigantescas. Isso daria diversidade à apresentação, à exibição. O ideal para, no meu pensamento, o ideal para o desfile das escolas de samba é que cada escola fosse uma, que cada escola pudesse ser de um jeito, que cada porta-bandeira pudesse exibir-se coreograficamente da maneira que quisesse, não seguindo um padrão que é o padrão que vai ganhar a nota máxima. Então, o regulamento tem que ser pensado pelos artistas da festa. Tem que beneficiar o artista. E o artista que eu digo é o mestre de bateria, o carnavalesco, a porta-bandeira, o mestre-sala. É preciso pensar de uma forma coletiva aquilo ali, porque hoje o regulamento diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer, e ele diz o que você tem que fazer e como tem que fazer, porque ele vai te punir. E o que é punido não é repetido. E o que é tratado como acerto vai ser feito no ano seguinte por um número maior de escolas. E por isso fica todo mundo igual, porque todo mundo quer tirar a nota máxima. Cláudia. Leandro, qual foi o carnaval mais desafiador para você, o campeonato, né? 2016 ou 2019? E aonde estava Betânia no seu pensamento? Porque que você entra na Mangueira e já sugere Betânia e pela religiosidade, né? Essa pergunta, acho que ninguém vai fazer uma pergunta mais difícil para mim hoje aqui, que é colocar em dualidade o Carnaval de 2016 e o Carnaval de 2019. O Carnaval de 2016 apresentou uma dificuldade imensa porque eu cheguei na Mangueira sem história nenhuma, Eu tinha um carnaval no grupo de acesso, que seria o grupo de base, né? Caprichosa? Jogava na Caprichosa de Pilares. Recebi o convite de ser o carnavalesco da Mangueira, ninguém me conhecia, fui tratado quase que o ano todo como o cara que ia rebaixar a Mangueira, que ia fazer que não estava à altura da Mangueira, vamos dizer assim, que para ser o carnavalesco da Mangueira precisaria ter uma experiência, anos de carreira. Então foi muito difícil esse carnaval para mim, porque eu fui
testado o tempo todo até o dia do desfile. E fomos surpreendidos pelo campeonato. Então, num espaço de meses, eu deixei de ser alguém que não tinha nome. Eu era tratado como o garoto, vai na sala do garoto, fala com o garoto da Mangueira, aquele menino que faz a Mangueira, e me tornei o Leandro Vieira quando a Mangueira foi campeã naquele ano. Isso é desafiador. 2019, por sua vez, foi um carnaval muito especial. Eu acho, inclusive, o meu melhor carnaval para a Mangueira no sentido como eu penso o carnaval. É o menos bonito e, ao mesmo tempo, para mim, é o mais exuberante, né? É uma alegoria que é um monumento vandalizado não guarda a exuberância que o carnaval espera que seja a exuberância consagrada no carnaval. Para mim, é a alegoria mais exuberante do carnaval de 2019. Então, esse carnaval ele é um carnaval especial porque a estética desse carnaval e o discurso desse carnaval e os desafios que essa estética e esse discurso me lançou ao longo do ano, você imagina, era um carnaval claramente político. Era um carnaval que se construía dentro de um período da história do Brasil onde a ditadura militar é tratada como revolução. E eu tinha uma alegoria onde a Hildegard, uma vítima dos desmandos da ditadura militar, era a personagem central vestindo o vestido de luto da Hildegard com um livro aberto escrito Ditadura Assassina. Isso é muito simbólico para o país que nós vivemos. Isso é simbólico, desafiador e questionado desde o primeiro momento até a hora em que a escola... Isso que eu ia perguntar, como é que ficou a dúvida, né? Raquel? Vou voltar à pergunta do Leonardo, porque a sua resposta foi sobre que precisamos escancarar as portas. E você é uma liderança muito inteligente, perspicaz. E lideranças têm a responsabilidade de criar legados. Eu vou fazer duas perguntas. Qual é o legado dessas portas que você quer escancarar quando se trata, por exemplo, de mulheres negras carnavalescas? Qual é o seu projeto, efetivamente, para escancarar essas portas como liderança? E qual é o legado que você quer deixar como carnavalesco? Eu confesso para você que não penso em legado absolutamente nenhum. Não tenho a pretensão de deixar legado para o carnaval carioca. Da mesma maneira como eu não tinha pretensão de ser carnavalesco, hoje sou, não tenho, nunca passou pela minha cabeça. Eu achei que a pergunta mais difícil era dela, a mais difícil é a sua, porque a sua não tem resposta absolutamente nenhuma. Eu nunca pensei em deixar legado, nunca pensei que estava fazendo algo que vai contribuir. Eu estou no momento que eu estou pensando enquanto estou fazendo. Eu não consigo dimensionar, de fato, porque nunca passou pela minha cabeça. Mas eu vou refletir sobre isso, porque agora vai passar pela minha cabeça. E vou te mandar a resposta no WhatsApp. Aí sobre ter um projeto em relação a esse escancarar portas. Porque uma coisa é ter projeto, outra coisa é ter discurso. Existe algum projeto para que mulheres negras passem a ter mais oportunidade? Um projeto efetivamente para que isso aconteça, não. Inclusive porque também acho que o carnavalesco ele não teria esse poder, né? Eu tenho o poder de realizar discursos que vão mostrar essas potências. Isso eu tenho feito. Então, assim, se eu tiver que pensar num projeto, né, no sentido do contorno mais permanente de um projeto, era uma coisa que eu tenho que propor e debater de fato, com quem manda na festa. Eu não mando na festa, eu faço intervenções na festa. Nas intervenções que posso fazer, tento chamar atenção para isso, para o quanto isso é importante, né? Para quanto é importante ter uma rainha de bateria como a que eu tenho. Né? Para o que eu posso fazer para que a rainha de bateria seja mais do que aquela mulher gostosa que vai vir na frente dos ritmistas e o cara que vai gravar vai ter aquela preocupação de mostrar a bunda na televisão. Isso são inserções que estão ao meu alcance. Pensar o papel da rainha de bateria,
pensar o protagonismo da porta-bandeira, pensar o protagonismo das pautas negras no discurso e na realização das fantasias. Mas talvez ajudar uma mulher estando do seu lado como sua assistente seja uma forma de levantar uma mulher para ser uma carnavalesca. Trabalho com uma assistente hoje, Dandara, mandou uma mensagem para você, uma mulher trans. Tento dar essas oportunidades, não, quer dizer, não é dar uma oportunidade, que também acho esse nome assim, isso é horrível, não é dar uma oportunidade, é reconhecer a potência dessas pessoas, né? Então, isso são situações que estão ao meu alcance, mas isso que você fala é fundamental, mas é fundamental que a instituição Carnaval, e a instituição Carnaval, outro patamar, vamos falar assim, tenha esse discurso, tenha esse entendimento. O que eu posso fazer, o que eu acho que tento fazer, é chamar a atenção para isso. O que eu posso te garantir é que meu trabalho causa, no mínimo, incômodo para estas pessoas que podem resolver essas questões que devem e merecem ser resolvidas. Então, com isso, a gente fecha mais um bloco do nosso Roda Viva. Volta já, logo depois do intervalo, para continuar provocando todas essas discussões que são tão relevantes. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o carnavalesco Leandro Vieira. A pergunta agora é da Daniela Nami. Muitos dizem que a sua geração de jovens carnavalescos, ainda jovens, formadas por pessoas talentosíssimas como Leonardo Bora e Gabriel Haddad, Jorge Silveira, Jaque Vasconcelos, é a geração da política. Mas eu queria aqui te provocar lembrando que toda obra de arte é política. Então, que as escolas de samba, que, por exemplo, desfilando em homenagem à Princesa Isabel, ao Duque de Caxias, ou até à ditadura militar, como algumas agremiações fizeram no passado, também estão sendo políticas. Tão políticas quanto a Mangueira, quando desfile Marielles, Mains, Malês. As escolhas políticas é que são diferentes. Será que a geração de vocês é a geração da política ou é uma geração que passou a voltar a chamar a atenção para as histórias bem contadas no momento em que valorizou novamente o quesito enredo, em detrimento do espetáculo, dos efeitos especiais, do luxo de uma geração imediatamente anterior? Contar uma boa história é o princípio e o fim de um desfile bem-sucedido? Eu acho que sim, né? Todo carnavalesco é uma espécie também de contador de histórias. Essa questão essa pauta da escola de samba política, né, é reduzir justamente o debate político e o debate artístico. Essa história de que a geração política, meio que é uma bobeira tão grande, eu não dou muita atenção para esse tipo de discussão, porque quem acha que os últimos anos do Carnaval Carioca tem sido político, desconhece o desfile das escolas de samba do final dos anos 80, né? Onde a Caprichosa de Pilares era política num sentido, vamos dizer assim, progressista. Porque se nós formos levar em consideração toda escolha é política. Claro. O cara que escolhe celebrar a Princesa Isabel, ele está sendo político. E é preciso também a gente aproveitar esse espaço para dizer que escola de samba é política. Quer dizer, um grupo de homens e mulheres pretos que 40 anos depois da abolição da escravidão resolvem se reunir para poder formatar uma instituição que recupera laços diaspóricos, que é formatada em torno de preceitos religiosos negros. Coloca isso para desfilar na rua, está sendo político. Uma geração que cria grupos de homens e mulheres pretos que saem das comunidades pobres do Rio de Janeiro, que 40 anos depois fundam esta atividade artística de uma expressão hoje internacionalmente reconhecida e que anos depois estão sentados dialogando
com departamentos culturais de governos oficiais, isso é política. Né? Não houve inocência nenhuma nos homens e nas mulheres pretos e pretas que se organizaram para fazer uma escola de samba desfilar na rua. Então, escola de samba é política, queiram ou não queiram. Toda escolha é política, queiram ou não queiram. Não existe, e baseado nisso, não existe uma geração política. Existe gente que faz escolhas e que essas escolhas são traduzidas em carnaval. Alguns, ou talvez hoje, a pauta política, em função da situação que o país vive, seja algo que seja reduzida à política. Mas o Besouro é tão político quanto Marielle. Sim, quanto o Besouro é tão político quanto a Marielle. Heróis da Liberdade é tão político quanto Kizomba, e o Império é tão político quanto a Mangueira e a Mocidade. E quando se resolve não falar de política, estão fazendo uma escolha política. Uma decisão igualmente política. Rafael, deixa eu só passar para o Rafael, que ele não perguntou no bloco. Então, Leandro, continuando nesse assunto, né, é inegável que você chega num momento em que havia alguns enredos patrocinados esquecíveis, né? Viraram motivo até de chacota no carnaval. E você e uma geração inteira trazem um novo discurso para os desfiles. Você trouxe imagens para o carnaval que são super marcantes, como o Cristo negro, cravejado de tiros, né? O Cristo Oxalá, a questão religiosa, antes, né? O Crivella, o ex-prefeito Marcelo Crivella, ali o boneco de Judas do ex-prefeito Marcelo Crivella, né? Você não se considera um dos responsáveis por essa mudança de discurso? E que pressões você sofre por ser esse carnavalesco que traz essas imagens tão fortes que estavam ali no passado, a gente tinha de forma muito comum, mas que estavam esquecidas do carnaval? Eu não me considero nesse lugar porque eu tenho a compreensão de que não inventei a roda, né? Esta roda, especificamente, ela estava há algum tempo parada em função do que você mesmo mencionou, que é essa invasão de capital que esvaziou o discurso, né? A invasão de capital é o enredo patrocinado, que esvaziou o discurso da festa para atender interesses que não são interesses artísticos, que não são interesses da cultura popular, que não são interesses da expressão da cultura carnavalesca. Eu cheguei no carnaval, me deram a oportunidade de ser carnavalesco, e eu cheguei no carnaval com o interesse de fazer isso. Talvez pela compreensão de querer falar das coisas como eu mencionei para você inicialmente. E de enxergar o desfile da escola de samba como espaço para isso. Não me sinto como esse cara que recuperou isso, porque sei quem fez isso, né? A história do carnaval mostra... inúmeros artistas, né? Luiz Fernando Reis é um artista que, não só o Luiz Fernando Reis, tiveram outros que fizeram escolhas políticas. O Fernando Pinto, que não é um carnavalesco muito celebrado como um carnavalesco político. E é um carnavalesco negro, né? Pedia a demarcação Exatamente. de terras indígenas, né? E a gente lembra de Tupinicópolis pelo visual dos patins, a gente lembra... Como era verde o meu Xingu, e esses desfiles de temática indígena, eles são desfiles claramente políticos, né? Super atuais, né? Ô, Leandro, como é que é essa negociação interna desse discurso? Que na verdade é um negócio que você fez a pergunta, eu não tive tempo de eu queria só responder. contextualizar, porque assim, quando você tem um escultor, por exemplo, que faz a sua escultura, um pintor que faz a sua pintura, um romancista que faz a sua obra, né? Está sendo assinado só por ele, você, diferentemente, quando cria um enredo, não é o enredo do Leandro Vieira, é o enredo da Mangueira. É um enredo que tem que ser cantado e comprado por 4.000 pessoas na avenida. E pela direção. Exatamente. E você leva para a avenida a sua visão de Jesus Cristo, a sua visão sobre fatos históricos, né? Como é que é essa negociação? Primeiro, com esses 4.000 componentes, com o corpo da escola, essa que é um organismo mais coletivo. Fácil, porque esses 4.000 componentes são a cara da escola. De fato, esses 4.000 componentes, eles são as pessoas que me passam os anseios e as necessidades do que querem cantar. Eu sou muito mais afinado com os 4.000 componentes do que com a diretoria da escola. É a segunda parte da pergunta, com quem você não é afinado, porque a gente tem um histórico das direções das escolas e da própria Liga das Escolas de Samba de serem adesistas, né? De estarem se moldando aos governos de ocasião, e você tem carnavais
que tem discursos de oposição, discursos contestatórios. Como é que é essa outra negociação? É a negociação mais difícil. Essa é a mais fácil, né? Porque quando eu me entendo e tento me colocar como porta-voz desses diálogos, né? É muito curioso, porque existem situações que eu recebo muito feedback. Hoje, com as redes sociais, a gente recebe um feedback muito rápido de pessoas comentando o que é apresentado. Eu recebi um depoimento, assim, talvez o depoimento mais emocionante que eu tenha recebido, o comentário mais emocionante que eu tenha recebido a respeito do trabalho que apresentei. Quando, no último carnaval, fiz aquela construção que era um jovem negro crucificado, com o corpo tomado, com corpo de balas, fazendo menção à criminalidade, quer dizer, a criminalidade não, fazendo menção às estatísticas que apontam para a execução de homens pretos, sobretudo jovens na periferia, e aquele menino ganha um contorno periférico muito comum nas comunidades e muito comum na Mangueira, cabelo platinado, tatuagem, brinco. Eu recebi, logo depois da passagem daquela escultura, um depoimento de uma moradora da Mangueira, mãe de um jovem preto assassinado, e que ela dizia para mim que ela enxergar que aquilo foi emocionante demais, porque ela se sentiu vingada, olha essa palavra, ela se sentiu vingada publicamente pela morte do filho. Eu não queria ganhar, depois que eu li isso, eu não queria saber mais qual era a colocação que a Mangueira ia ficar, se a Mangueira ia ganhar, se a Mangueira ia perder. Eu me senti extremamente porta-voz de um desejo de uma mulher que eu não conhecia e que o meu trabalho alcançou. E aí ficou muito claro a minha responsabilidade com aquilo que eu levo, com aquilo que eu sugiro que seja cantado. Porque as pessoas se enxergam, se olham, se encontram naquilo. E a pressão? E esse discurso é um discurso que é pautado muito mais numa necessidade da comunidade. Nem sempre as necessidades da comunidade são as necessidades da diretoria da escola. Por isso que o discurso, por isso que a negociação com a diretoria é sempre mais difícil. E é por isso também que eu tenho que louvar e festejar a diretoria que trabalho, que não concorda com tudo que faço, mas não me impede de fazer absolutamente nada. E das outras escolas? E do Império, por exemplo? Você vive duas realidades diferentes, uma escola do grupo especial, uma escola do grupo... Eu cheguei no Império Serrano recentemente e uma das primeiras, eu falo muito a respeito da liberdade, né? O prazer, ele é fruto da liberdade. Eu faço carnaval com prazer e não sei fazer carnaval sem prazer, e por não saber fazer carnaval sem prazer, não sei fazer carnaval sem liberdade. Quando fui conversar com a direção do Império Serrano, conversei com eles a respeito de uma coisa fundamental do meu trabalho. Podia até não ter dinheiro e muita dificuldade, mas tinha que haver liberdade. Com liberdade, eu topo qualquer coisa. Para a última do bloco, Cláudia. Você teve uma passagem rápida em 2017 pelo Carnaval de São Paulo. E a gente que cobre o Carnaval de São Paulo, a gente, por muito tempo, teve que se debater com uma história. Carnaval do Rio de Janeiro é um carnaval, de São Paulo é um outro carnaval. O que você encontrou em São Paulo? Qual era a sua expectativa? Como foi o trabalho em São Paulo? E que impressão deixou para você essa história de Carnaval do Rio e Carnaval de São Paulo, inclusive dizendo que o Carnaval de São Paulo imitava o Rio, e aí a gente tem que se debater com um monte de histórias, né? Essa ideia de que o Carnaval de São Paulo imita o Carnaval de Rio é uma bobeira, é uma tolice de coisa de quem não conhece o Carnaval nem do Rio nem de São Paulo. Eu tive uma passagem muito rápida pelo Carnaval de São Paulo, fiz a Mocidade Alegre, 50 anos, né? Em 2017, né, num ano em que a escola festejava o seu cinquentenário. 50 anos. A experiência, eu sou um cara que gosto muito dessas experiências, assim, eu tenho a impressão de que eu tenho pressa para fazer as coisas. Tenho muita pressa de fazer tudo ao mesmo tempo, de fazer tudo que me for oferecido. Dificilmente eu vou dizer não, porque eu quero fazer tudo. Se me chamarem eu quero ter todas as experiências artísticas possíveis que o carnaval puder me proporcionar. Se me chamarem para fazer boneco em Olinda, eu vou fazer boneco em Olinda. Se me chamarem para fazer trio elétrico na Bahia, eu vou fazer trio elétrico na Bahia. E, se possível for, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo. Com relação especificamente ao Carnaval de São Paulo, eu quis aceitar rápido, conhecer como era o samba de São Paulo. E fui surpreendido porque
confesso que eu não tinha tanto conhecimento assim, fui surpreendido por uma comunidade incrível, né? A comunidade da Morada do Samba é uma comunidade incrível, apaixonada, né? Eu não tinha vindo até então a nenhuma quadra de escola de samba em São Paulo. E fiquei enlouquecido com o calor daquela comunidade, com o canto, com a paixão que as pessoas têm pelos seus grêmios e pela construção dessa ideia de coletividade carnavalesca. Com relação especificamente ao meu trabalho em São Paulo, eu tenho uma certa dificuldade, a experiência é positivíssima, mas eu tenho uma dificuldade de encarar o meu trabalho em São Paulo de uma forma positiva, porque justamente fui privado de uma liberdade completa, né? Eu trabalhei dentro de um modelo específico dentro da escola, que não era o modelo da liberdade completa. Então, assim, eu não enxergo esse desfile de São Paulo, feito para São Paulo, como um desfile que tenha guardado, que tenha a minha assinatura, a sua cara, vamos dizer assim. Né? Até porque foi um desfile feito de maneira compartilhada, existiam outras pessoas que assinavam carnaval comigo, mas me faltou o que eu acho que é fundamental, que é a liberdade que eu mencionei anteriormente. Então, a experiência é super positiva. O Carnaval de São Paulo tem muito para ensinar ao Carnaval do Rio, muito, 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 sobretudo no que diz respeito à organização de trabalho. Mas o Carnaval do Rio tem uma coisa para ensinar ao Carnaval de São Paulo, que é a questão do julgamento. O Carnaval de São Paulo, ele tem uma tendência a ter um julgamento punitivo. Se eu já acho o Carnaval do Rio engessado em função do regulamento, o Carnaval de São Paulo, em função do regulamento, ele é petrificado. O do Rio é engessado e o de São Paulo petrificado. Nesse sentido, os dois, eu acho que o ideal seria que o Carnaval do Rio e de São Paulo dessem as mãos e dialogassem juntos na construção de um carnaval melhor. Certo. Obrigada. Com isso, então, a gente encerra o nosso quarto bloco, vai para mais um rápido intervalo e volta para o fechamento desse desfile aqui com o Leandro Vieira. Bradesco, celebre o futuro. Estamos de volta com o Roda Viva com o carnavalesco Leandro Vieira. Leandro, a política permeou toda a nossa conversa aqui, mas a gente ainda não falou dela, a política mesmo. A gente vive um momento em que o governo muda a Lei Rouanet, em que tem o presidente da Fundação Palmares que investe contra os negros, os intelectuais negros, grandes personagens da história do Brasil, e um secretário de Cultura que sempre também estigmatiza o carnaval, estigmatiza as artes. Você acha que tem uma reação à altura da classe artística como um todo a esse conjunto de ataques? Não está tudo muito anestesiado? Eu acho que não, acho que anestesiado há um certo exagero. Eu acho que a classe artística segue produzindo arte, segue questionando, segue debatendo, segue levantando o debate. Eu acho que se há o reconhecimento de que o governo Bolsonaro, dentro do ambiente artístico, não vale nada, o reconhecimento de que este governo não vale nada para a cultura, ele parte do discurso da classe artística. Quem diz que o governo Bolsonaro não vale nada para a cultura brasileira no atual momento é a classe artística. É a classe artística que diz que o que é feito na Fundação Palmares, como você citou, o que é feito no tratamento dado aos artistas e intelectuais brasileiros, quem diz que isso não está correto é a classe artística. A classe artística segue reafirmando que os valores que a gestão da cultura no governo Bolsonaro trata a cultura é completamente equivocado. Raquel? Eu quero perguntar como é o seu processo criativo, o que te inspira, basicamente isso. O que me inspira é a comida que como, a bebida que bebo, o perfume que sinto pelos lugares onde passo, o povo com quem eu dialogo,
as cores que vejo, as ruas por onde ando. O meu processo criativo ele é pautado na troca com aquilo que eu considero que traduza o Brasil. Você diria que é bem sensorial, então? Totalmente. Eu não tenho método de criação. Não gosto nem de projeto. É uma coisa, inclusive, que na escola de samba é muito difícil. E é uma liberdade que a escola onde eu trabalho me deu. Eu não tenho projeto. Eu não faço mais um projeto de figurinos, eu não faço mais um projeto de alegorias. Eu vou construindo, né? Eu me sinto um artesão, eu me sinto um artista que trabalha diariamente, buscando alguma coisa que em algum momento, em função do dia do desfile, terá que estar pronto, mas jamais pré-concebendo. Eu gosto de estar construindo todo dia, mas o que me inspira é exatamente isso. Por onde ando, o que bebo, o que como, com quem falo, o que vejo. Daniela? Quem já visitou o Barracão da Mangueira esse ano percebe claramente que, além da homenagem ao Cartola, ao Jamelão e ao Delegado, você está homenageando outros carnavalescos do passado da Mangueira e acessando uma coisa que é muito importante no seu trabalho, que é uma ideia de saudade, de melancolia. Queria que você falasse dessas homenagens que você faz, em especial ao carnavalesco Júlio Matos, que é uma admiração que nós temos em comum, e também dessa melancolia, esse sol que colore a sua saudade, para citar o samba do Moacir Luz para esse ano, e queria que você me dissesse do que você tem tanta saudade, porque a melancolia volta sempre nos seus desfiles. Eu vou concordar com a presença do Júlio Matos, mas vou discordar com essa ideia de melancolia. Eu não acho que tenha... o Júlio Matos é um artista fundamental para construir, é o cara que mais ganhou na Mangueira, um artista que tem que ser reconhecido ainda, porque o Júlio Matos faz parte desses artistas, né, longe do ambiente acadêmico, da formação autodidata, e acabou sendo um cara meio que engolido por esse processo do carnavalesco, da academia e tudo mais. E a produção intelectual desse cara ficou colocada de lado, né? Ele é aquele... Inclusive, a mangueira do Júlio Matos, erroneamente, é tratada como a mangueira cafona, a mangueira brega, a mangueira que a estética não estava à altura da estética de outros carnavalescos vindos da academia. Esse é o carnavalesco que eu quero recuperar em termos estéticos, né? Festejar, celebrar, aproximar o meu trabalho ao trabalho dele, porque eu acho que esse carnavalesco, ele é o carnavalesco que deu esse contorno estético a uma mangueira que é uma mangueira sofisticadíssima. O que chamam de cafona para a mangueira é uma sofisticação que não foi alcançada. É uma sofisticação que não foi alcançada por quem acha que está acima da régua para determinar o que é sofisticação, o que é bom e o que é ruim. Então, o Júlio Matos é um cara que eu tenho paixão pelo trabalho do Júlio Matos, porque ele é um cara completamente fora da curva e entende essa sofisticação popular que guarda o perfume da mangueira. Com relação especificamente ao que você diz a respeito da melancolia... Saudade, né? Dessa saudade, eu não lido. Primeiro que eu não sou um homem melancólico. Segundo, porque também não sou um homem de saudade. Então, não acho que o meu carnaval seja marcado nem pela melancolia, nem pela saudade. Eu acho que o meu carnaval ele tem uma marca no que talvez você leia como melancolia ou saudade, é uma expectativa de que o carnaval, de que o festejo carnavalesco alcance algo que ainda, talvez, nós não tenhamos vivido agora. Não sei se isso é saudade ou se isso é o desejo pelo futuro. Leonardo? Ô, Leandro, você em 2016, você e a Mangueira proporcionaram aquele momento de êxtase para nós com o desfile de Maria Bethânia, vê-la ali de pé, descalço, pisando o chão da Sapucaí, acho que todos nós assistimos aquilo chorando. Você tem uma paixão por diversos outros artistas da cultura brasileira. Dá um spoiler pra gente, conta aí quem já passou pela tua cabeça para repetir o momento de emoção na Avenida. Já passaram muitas pessoas, é difícil dar essa... porque é muita gente boa, né? O Brasil... Quem daria um ótimo enredo? Rita Lee daria um ótimo enredo. Adoraria fazer um enredo sobre a Rita Lee. Ney Matogrosso daria já foram, não? Um excelente enredo. Em São Paulo, Rita Lee foi. No Rio, não? Ney Matogrosso seria outro personagem da cultura brasileira que daria um excelente enredo. Na Mangueira, especificamente, eu tinha muita vontade de fazer a Beth Carvalho. Mas tinha vontade de fazer a Beth Carvalho em vida.
né? Tinha vontade de fazer esse enredo. Infelizmente não deu tempo. Mas tem muita gente, é muita gente boa. E a gente fala essas coisas assim, daqui a pouco estão achando que o ano que vem eu vou fazer um desses 3. A ideia é essa. Cláudia? Leandro, achei muito ancestral você abrir o programa lembrando os que vieram antes de você, que são estrelas aí do carnaval, carnavalescos. Mas eu queria que você citasse alguns nomes que estão silenciados, que não estão nesse holofote do carnaval e que também contribuem para a construção do Leandro carnavalesco. Existem muitos artistas que me inspiram, né? Eu falei do Renato, falei da Rosa, porque são os 2 artistas que eu tive a oportunidade, que eu tenho a oportunidade de ver. Às vezes eu sou criticado porque consideram que menciono pouco o João 30. Mas eu conheço o trabalho do João 30 ou de fotografias ou de imagens e vídeos do YouTube. E eu tenho paixão pelo vigor da presença do trabalho. Eu acho que você estar diante da obra de um artista é fundamental. Esses artistas são os artistas que, o Renato, a Rosa, são os artistas que fundam um pouco a cabeça daquele menino que nos anos 90 via carnaval pela televisão. Esses caras, a Rosa e o Renato entrou no meu radar de memória pela televisão com aqueles carnavais. Existem outros artistas, grandes artistas. Existe, como a Daniela Nami falou, uma geração incrível de novos artistas. Eu perguntei de anônimo, assim, aqueles que estão do seu lado e você fala assim, sim. Um grande aderecista. Eu tenho o prazer de trabalhar com grandes artistas, né? Eu tenho o prazer de trabalhar com um escultor, inclusive aqui de São Paulo, José Teixeira. Eu tenho o prazer de trabalhar com um grande pintor de arte chamado Leandro Assis. Eu tenho o prazer, não só o Teixeira na minha equipe, eu tenho o prazer de trabalhar com um xará chamado Leandro, um sujeito que anualmente vem de Parintins fazer coisas fabulosas no desfile da Mangueira, né? Leandro Assis, Leandro de Parintins, José Teixeira, mulher, Rogério. Trabalho com mulheres exemplares, excelentes. Inclusive, gostaria de festejar aqui uma das minhas costureiras, porque as pessoas diminuem muito o trabalho, e esses trabalhos manuais, eles são muito diminuídos, como o trabalho, por exemplo, de uma costureira. Queria celebrar a Dona Cirlei, uma costureira divina, responsável há 7 anos pelas minhas baianas na Mangueira. Maravilha. Então, assim, é muita gente, assim, é o nome de muita gente que merece reconhecimento, que merece festejo e que merece que haja trabalho no próximo carnaval. Ou nesse. Rafael, por favor. Leandro, essa parada de 2 anos escancarou, por exemplo, a questão do trabalho na escola de samba, né? Os contratos precários. Que lições ficam ou deveriam ter ficado aí para os dirigentes, para os artistas, para o carnaval em geral? Como foi essa rede de suporte social nas comunidades? Essa rede de suporte existiu uma força midiática muito grande em função da divulgação de uma rede de suporte para comunidades. Agora, uma rede de suporte para o trabalhador do carnaval ela não existiu. Não existiu e não passou no radar das direções. Quem trabalhava fazendo carnaval foi lido que, por não haver carnaval, não haveria trabalho. Se não haveria trabalho, não haveria por que pagar. Esse, infelizmente, é o pensamento comercial de boa parte da gestão do carnaval. Não posso falar do carnaval de São Paulo, se for assim, mas posso falar do carnaval do Rio, porque sou empregado do carnaval do Rio. Então, esse pensamento de informalidade é um pensamento que é uma situação que existe no carnaval carioca, uma situação ruim do carnaval carioca e que eu tenho muita dificuldade de enxergar melhora nestas relações trabalhistas, sobretudo porque essas relações trabalhistas elas vêm reforçando estigmas de uma não relação de trabalho que já dura décadas, entendeu? Então, se fica algum aprendizado da precariedade, é que fica primeiro escancarado que é precário. É precário, é ruim, não há respaldo. E esses artistas formidáveis, costureiras, escultores, pintores, bordadeiras, aderecistas, ficaram todos na mão, porque não há um pensamento disso, se não há o pensamento disso, nem como trabalho, que dirá o pensamento que essas pessoas são artistas grandiosos que realizam a maior exibição artística da cultura brasileira,
quando o calendário marca fevereiro ou início de março, ou agora abril. Infelizmente, o nosso desfile aqui chegou ao fim. Eu agradeço demais ao Leandro Vieira por dedicar um tempo em que ele deveria estar às voltas com os últimos detalhes para colocar o desfile na avenida, para conversar com a gente sobre tantos aspectos relevantes ligados ao Carnaval. Muito obrigada também a esta bancada de bambas, Cláudia Alexandre, Rafael Galdo, Raquel Virgínia, Daniela Nami, Leonardo Bruno e mestre Paulo Caruso. Obrigada sobretudo a você que esteve conosco nesta noite, quando o desejo de muitos, contido nos últimos 2 anos, era estar justamente curtindo o Carnaval. Afinal, poucas manifestações estão tão intrinsecamente ligadas à alma do Brasil quanto a folia, em suas múltiplas representações. A pandemia exigiu mais esta renúncia. Os prejuízos são muitos, mas como diria Chico Buarque, estamos todos nos guardando para quando o Carnaval chegar. E este dia está próximo. Fiquem bem e seguros e até a próxima segunda-feira, quando o Roda Viva recebe o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, ao vivo. Mais um programa imperdível. Até lá. Bradesco, celebre o futuro.